Olá, amantes da velocidade ligados no canal Speed. Hoje vamos acompanhar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro Spider Race. Prova que foi realizada no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Muita velocidade, muita emoção nesta jovem categoria do automobilismo brasileiro. Nós vamos conversar com os pilotos, vamos começar com os pilotos da classe Light e vamos conhecer um pouquinho mais da Spider Race. Vamos lá. Diferenciação é mais nível de piloto mesmo, né? Quem tem um pouco mais de experiência, carteira A, carteira B, é onde vai se dividindo. Então você sempre entra no campeonato participando do Light e no outro ano, dependendo da sua classificação, você vai para Racing. O que eu gosto mais é de protótipo. Eu andei de Fórmula, na época era Fórmula Fiat, Fórmula Ford. E quando surgiu a oportunidade dessa categoria Spider, eu gostei porque é um monoposto, né? É um kart praticamente. E é mais emocionante, né? Você sente mais no sangue. Você vê aquele vento na tua cara, né? O tempo todo. É muito bom. Eu sou mais voltado para o protótipo mesmo. Acho que está mais no sangue mesmo. A emoção é bem maior. Eu gostei muito do campeonato porque é um campeonato bem organizado, um campeonato compacto, os carros são todos iguais. Aí o piloto tem que se aperfeiçoar, vai aprender a guiar, o guia fica para trás. Gostei muito da organização do campeonato, do formato, estão de parabéns. A Spider Brasil hoje é um campeonato sério, é um campeonato muito correto, onde tem regras, as regras são seguidas à risca, e isso acaba incentivando a gente que é da pista, que está sempre correndo, procurando alguma coisa para fazer mais, com mais emoção. E a Spider traz muito isso, essa emoção, esse carisma dos pilotos, da categoria, o charme do monoposto carenado, lembra bastante os Le Mans, né? Tudo isso é muito gostoso, incentiva bastante a gente vir andar. E outra, é um carro rápido, é um carro seguro, é um carro onde você pode arriscar. Eu diria para você que realmente é um carro de corrida. Isso aqui é um carro de corrida de verdade, né? Ele não transfere peso, você freia lá dentro da curva, você faz um S de pé embaixo. O turismo eu tive pouca experiência, eu fiz 4 corridas só, que foram as minhas primeiras corridas lá em Interlagos, né? Mas aí eu, peguei o protótipo e outra coisa, parece que você está no Fórmula 1, né? É um carro que tem um custo-benefício fantástico, né? É um carro barato e anda tão rápido quanto um estoque, por exemplo. Eu corro na Itaipava GT e andei aqui há 2 meses atrás. Com o GT4 eu fiz o mesmo tempo que eu fiz com o Spider aqui, e é um carro que custa 6 vezes mais. Então, eu vou dizer uma coisa para você, o carro para andar, para gostar, para sentir emoção, sentir prazer, é o Spider, é o protótipo. O protótipo é um carro feito para andar na pista, então o Spider é como guiar um kart, a resposta é muito mais rápida e tudo. O turismo é um carro de rua que adaptou para a pista, então é bem diferente. Deu uma equilibrada, hoje você pode ver que os carros andam todos quase na mesma casa. E isso é muito bom, porque faz com que a prova fique extremamente competitiva, né? Então aí vai do arrojo, de um acerto de chão melhor, né? Então faz com que a briga fica bem intensa e bem prazerosa. A pista que eu mais gostei foi de Mato Grosso, porque eu fiz a minha estreia lá. Então, de eu ter voltado na segunda vez no Mato Grosso foi a minha grande emoção. É isso aí, conhecemos os pilotos da classe Light e agora vamos conversar também com a turma da categoria principal, onde a gente já encontra algumas figurinhas carimbadas do automobilismo brasileiro. É o Campeonato Brasileiro de Protótipos, o Spider Race. Vamos conversar com as feras da classe principal. É uma guiada muito diferente, eu particularmente achei muito mais gostoso porque é muito mais rápido, é um carro mais de corrida e é muito prazeroso guiar esse carro. E liderando o campeonato aqui, cara, a pressão, tu é o cara a ser batido, né, meu? Muita pressão aqui no box, o pessoal te olha diferente aí, né? Ainda mais que o meu concorrente direto está sendo o Rajan, que ele está muito rápido, ele está mais rápido que eu nessa etapa. E eu vou tentar de tudo para fazer ele ou ganhar a corrida ou não fazer ele descontar tantos pontos. É uma pista muito técnica, né? Santa Cruz é uma pista técnica, onde com trechos de média, alta, baixa, muito interessante lá em Santa Cruz, eu pelo menos gosto muito. E outros circuitos no Paraná também que eu gosto muito, Curitiba que eu gosto muito.
Mas para quem está no automobilismo tem que participar de todos os circuitos, vale a pena andar em todos, né? Eu pelo menos gosto de todos. Bom, eu comecei andando em kart, mas aí depois eu já vim para o protótipo desde 2003. Antes era Força Livre que eu andava, era o protótipo turbo. E em 2005 eu entrei na categoria da Spider aqui do aspirado. Esse ano eu comecei a andar na Montana também, mas a predileção é o protótipo. Ele é praticamente é um Fórmula carenado, então ele te permite frear muito mais a boca, dar o pé muito antes, por ser um carro bem mais leve, a emoção dele é muito mais acentuada, vamos dizer assim. No ano passado, para esse ano eles restringiram também a parte de motor, a preparação era bem maior, os carros eram mais fortes inclusive, mas agora ficou super legal, porque tá bem equilibrado mesmo. As corridas são super disputadas, o pessoal da Anda, na última corrida que eu fiz, eu não fiz Campo Grande, eu fiz no Rio, dos 7, 8 primeiros está de 2, 3 décimos de diferença, então é gostoso de andar. Os carros é impressionante, na reta é muito parecido e tem que acertar no chassi mesmo, tem que fazer as modificações necessárias para ter alguma vantagem no acerto de chão do carro. Por isso que eu te perguntar, o que tu pode ajustar nele? O que tu pode mexer no carro? Mola, altura, cambagem, geometria do carro como um todo, né? O motor é livre, porém tem um restritor, então fica muito equalizado. E o câmbio também é a mesma escalonagem de câmbio, então fica muito parecido nesse aspecto. É isso aí, unânime entre os pilotos aí, o prazer da pilotagem de um carro protótipo, um protótipo da Spider Race. Acompanhamos a tomada classificatória, a disputa na tomada classificatória entre o Rajan e o Fábio Pérez. No fim, a melhor para o Rajan Mascarello, cravando a pole position. E a equipe Guerra Motorsport cravou a pole também na classe light. Vamos conversar com o Rajan. A mudança desse regulamento eu acho que foi essencial para a categoria se igualar com todo mundo, porque ano passado era muito problema de motor, um motor mais forte que o outro. Agora com esse negócio de sortear os comandos e os coletores, ficou perfeito. Eu acho que isso aí só veio acrescentar uma boa disputa na pista, não fora da pista. E a tua dificuldade, cara, onde tu mora lá, esse deslocamento pelo Brasil afora, como é que é essa logística? Eu moro em Sapezal, dá 500 km para frente de Cuiabá, então é longe pra caramba de todos os autódromos, não é só de um ou de outro. Mas o gosto, a vontade e a dedicação que a gente tem pelo automobilismo vale a pena. Isso aí é um vício que a gente tem, um vício bom, né? Movidos pela paixão, como todo bom piloto de automobilismo. Acompanhamos aí algumas imagens captadas pela equipe da Inline Produtora. Está produzindo esta quinta etapa do Campeonato Brasileiro Spider Race. Nosso convidado Nilton Amaral, carros leves e os pilotos curtindo muito aqui o Rio Grande do Sul, hein, Nilton? Olá, muito legal essa oportunidade de estar narrando aí essa nova categoria do automobilismo brasileiro, desses protótipos maravilhosos aí, de grande desempenho, e vamos ver o que aconteceu nessa corrida dessa cidade de origem alemã, que é Santa Cruz do Sul. Reduto alemão em Santa Cruz do Sul, responsável por uma das maiores Oktoberfest, a tradicional festa alemã. Já carros no grid, o pole position, Rajan Mascarello com o carro número 15. Mato Grossense vem realmente de longe, o Rajan Mascarello. E a disputa nessa temporada de 2011 está ao seu lado. O carro 89 do Fábio Pérez e os dois pilotos girando o circuito de Santa Cruz do Sul com o mesmo tempo, 1 minuto e 27 segundos, os dois na mesma casa. 1:27.084 para o Rajan e 1:27.6 para o Fábio Pérez. Isso já promete uma boa disputa, Nilton Amaral. É verdade. A grande característica dessa categoria é o equilíbrio entre os carros, né? Se for analisar o tempo de volta deles, se percebe que tem muitos carros aí com tempo muito próximo, né? Então, vamos acompanhar, que a corrida deve ter fortes emoções. Com certeza o bicho vai pegar aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz, que cedia esta quinta etapa do Campeonato Brasileiro. Essa categoria que era, nos seus 2 primeiros anos, uma categoria regional, Nilton. Isso, exatamente. Era uma categoria do estado de São Paulo, 2008 e 2009, e no ano de 2010 tornou-se um campeonato brasileiro. Teve já os seus primeiros campeões, na categoria Race, Fulvio Marotti, e na categoria Light, o Marcelo Campagnolo. Enquanto isso, vamos acompanhando aí os carros do Spider Race.
E no fundo do grid aparece o carro do Fernando Fortes, carro que não participou da tomada classificatória e larga na última fila no grid de largada. Placa de 3 minutos, já substituída pela plaqueta de 1 minuto. Vamos ao intervalo e já voltamos. Bem, amantes da velocidade, voltamos com o Spider Race, Campeonato Brasileiro de Protótipos. Quinta etapa no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Bandeira verde tremulando, volta de apresentação e aquecimento. Mais uma vez, um belo domingo de sol, felizmente aqui, hein? Muito frio no estado do Rio Grande do Sul, mas um domingo de sol. Olha aqui o carro meia dúzia, em pole position. Na classe light, o carro do Walter Pinheiro vai largar de boxe. Aqui, o grid largado. Na primeira fila, Rajan Mascarello e Fábio Pérez. Na segunda fila, o estreante na categoria Douglas Soares e o campeão Fúvio Marotti. São as duas primeiras filas no grid de largado. Na terceira fila, Henrique Assunção e Walter Pinheiro, que vai largar de boxe. Na quarta fila, Ronaldo Castropil e o Cadu, com o carro número 113. Depois, continuando aqui, quinta fila, Thiago Penido e Peter Júnior, de apenas 16 anos, o Peter Júnior. E na sexta fila, Jefferson Leandrini e Luciano Borghese, este de 72 anos. Sétima fila, Luiz Abad e Carlos Ortolani. Na oitava fila, Miguel Malaco e João Parque. E na nona fila, largando sem tempo cronometrado, o carro 21 do Fernando Fortes. E o balé dos Spiders no Circuito Internacional de Santa Cruz do Sul, 3.500 metros. Já apresentando a nossa câmera on-board com o Fúvio Marotti, a bordo do protótipo número 75, é um velho conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Fúvio Marotti, que participou durante muitos anos aqui nas competições de protótipos do sul do Brasil. Safety car tudo prontinho. Na primeira fila, o Rajan e o Fábio Pérez preparando a entrada de reta. O safety car já foi para boxe, largada lançada, em carro para boxe, hein? O carro do Luiz Abad. Vamos ver a turma que está mais atrás, se já bota o pé no porão, ainda todo mundo sendo contido, direção de prova não autorizou. Olha esse momento, um momento de muita tensão vivida pelos pilotos. Agora sim, desliga a luz, autoriza a direção de prova. Rajan se mantém na ponta. Olha o Douglas Soares para cima dele na segunda colocação. Henrique Assunção é o terceiro, cai para a quarta colocação. Fábio Pérez dividindo a entrada da curva 1 com o Castropil. Curvinha apertada, Nilton Amaral, início de prova no circuito de Santa Cruz do Sul. Essa freada de reta, todo mundo vem muito rápido ali, até na largada nem tanto, mas uma curva bem fechada, que é a curva 1 ali, grande desafio para os pilotos. É um ponto que exige uma redução e uma frenagem muito forte no final da extensa reta do circuito de Santa Cruz do Sul. Não foi o caso nesse momento, que era a hora da largada, mas a gente vai curtir muito a curva 1. Aqui o bico de bota. Rajan, Douglas, Assunção, Fábio Pérez, Castropil são os 5 primeiros colocados. E o Fúvio Marotti caiu para a 8ª colocação, hein? Perdeu várias colocações o Fúvio Marotti. Carro número 44 do Jefferson Leandrini, já comprando um terreno aqui no bico da bota, neste início de prova. A gente vai ver de dentro do carro. Câmera on-board com o Jefferson Leandrini. Início de prova, quando vai para o bico da bota, acaba perdendo o carro, hein? Rodou na entrada ali. Rodou na entrada do bico de bota, curva que compõe o miolo do circuito de Santa Cruz. Rajan na ponta, Douglas, Assunção, Fábio Pérez, Castropil, Thiago Penido, pressionadíssimo pelo Fúvio Marotti. Olha o Fúvio tentando a recuperação. Vamos ver, on-board, atacando, levando vocês, amantes da velocidade, para dentro da briga. Fúvio Marotti e Thiago Penido. Agora a gente vê de fora a briga aqui, hein? Tá aqui o Thiago por fora, o Fúvio por dentro, se posiciona, e o toque do Cadu, que vinha um pouquinho mais atrás do Penido, não conseguiu evitar o toque,
felizmente sem maiores consequências, Nilton. Aí a dificuldade que a gente falou da curva 1, né? Todo mundo vem embolado, é larga a chegada, mas o contorno é apertadinho. E a saída é estreita realmente. A gente vê de novo ali o momento do choque entre o Cadu e o Thiago Penido, que vinha numa briga de foice com o Fulvio Marotti. Vem para boxe o Jefferson Leandrini. O carro tem alguma dificuldade, ô Nilton? Possivelmente alguma coisa na roda traseira, ele está apontando ali, a equipe vai dar uma checada, ver o que está acontecendo. Tá aí o trabalho, a gente vê o momento da largada a bordo do carro do Fulvio Marotti, um dos primeiros campeões no Campeonato Brasileiro de Spider. E ele perde várias colocações, se posiciona aqui pela parte externa. E olha o que tem de gente que vai ultrapassando o Fulvio, hein? Perde várias colocações, cai da 4ª para 8ª colocação e ainda falta gente para passar. Teve que dar uma tirada ali. Teve que dar uma tirada. Não gostou, hein? E não gostou muito. E o último a passar foi exatamente o Thiago, que está ali à sua frente, o Thiago Penido. Recuperando aqui este momento da largada. E agora a bordo do Jefferson Leandrini. Câmera on-board, levando a emoção do Campeonato Brasileiro de Spider Race para vocês, amantes da velocidade, ligados aqui no canal Speed, o canal que mais passa corrida. Olha só que frenagem aqui no finalzinho da reta de Santa Cruz. É realmente um ponto muito apertado. Aí deu para ver ali a tirada que o Fulvio Marotti deu ali na frente para evitar o choque, exatamente. Rajan, Douglas e Henrique Assunção. Aqui o Douglas Soares, estreante na categoria e já mostrando a documentação. É o segundo colocado. Castropil é quarto, o quinto é Fábio Pérez, piloto que briga pelo título de campeão nesta temporada 2011. Falando um pouquinho sobre os carros, ô Nilton Amaral, os carros com 720 quilos, carros muito leves. Carros leves, 720 quilos por piloto. Com o piloto. Com o piloto. Com o piloto. O motor é igual para todos. 2 litros. Volkswagen 2000. Pode usar o bloco do Golf, né? O bloco do AP ou do Golf de ferro fundido. A taxa de compressão é livre. O cabeçote pode fazer o aplanamento para acertar a taxa e o trabalho de dutos. O comando de válvulas é fornecido pela promoção da categoria, né? Então é igual para todos. Equipara, né? Equipara os carros, que o comando é um fator muito importante no desempenho. As válvulas trabalho livre também, não pode válvula de titânio. Olha o Fulvio chegando no Fábio Pérez, hein? Fulvio Marotti chegando no Fábio Pérez e já declarou a briga. Desculpe te interromper. Não, mas teve que voltar ali que não deu espaço. É briga declarada. Teve que recolher o trem de pouso o Fulvio, mas ele chega definitivamente no Fábio Pérez. Sentado no banco traseiro. Sentado no banco. Se o Spider tivesse o banquinho traseiro e ele bota por fora. Vamos ver de fora do carro. Bota por fora, acredita. O Fulvio Marotti vai assumindo a 5ª colocação, ultrapassando ao Fábio Pérez. Quem se aproveita também é o Fortes. Vai assumindo o 6º posto, vem perdendo rendimento o carro do Fábio Pérez. Dificuldade para quem está brigando pelo título, né, Nilton? É verdade, um problema mecânico nessa hora aí é bem complicado. Bem complicado. E o Fernando Fortes, que largava da 9ª fila, já é o 6º colocado. Belíssima recuperação de quem está vindo lá de trás. Tá aí o John Park, piloto que estreou agora esse ano e com certeza vai levar boas recordações da sua estreia por muito tempo. O Luiz Abade com dificuldades, hein? Já desde o início da prova. Cadu também, possivelmente tenha ficado com o carro desequilibrado depois daquele toque, Nilton. Provavelmente. O toque, por mais que pareça que não desequilibrou, os carros seguem, mas depois na geometria o piloto percebe que a direção está desalinhada, ou ele está puxando para algum lado, em freadas, às vezes a direção treme, então é preciso parar para verificar, para evitar maiores danos para o carro. Sem dúvida. On-board, de novo com o Fulvio Marotti. É o 5º colocado, a gente vai dar uma volta inteira com ele. Olha o S em descida. Atacando esse S é muito bom de fazer. Fortíssimo, hein? Bota a 5ª marcha e aqui é um mergulho. Vou em direção à ferradura. Essa curva foi idealizada por Paulão Gomes, contorno forte de esquerda, que exigiu aqui a redução para a 3ª marcha e uma frenagem forte. Agora vamos subir. A gente vê que o carro é leve agora, hein? É lomba acima, bota a 4ª e vai botar a 5ª antes da chegada do bico de bota. A 5ª marcha. Já tem que reduzir. E já vai para redução. Freada forte aí e agora mais uma matada para contornar o bico da bota. Mais uma freada antes de contornar. Esse autódromo aqui do Rio Grande do Sul tem muitas curvas com nome de coisas gauchescas, hein, Nilton Amaral? O bico da bota, o taco de bota, a ferradura.
Agora um ponto de subida aqui. Uma corrigida bonita ali. Bonito, tá aí o trabalho do nosso piloto Fúvio Marotti. Mais uma vez, é o S de alta em subida. Só belisca na zebra. Este circuito tem essa particularidade. É o circuito mais longo do Rio Grande do Sul, com 3.500 metros, e um circuito muito divertido. E agora a entrada de reta bem rápida, isso é bem legal também nesse circuito. A entrada de reta é de cano cheio. De cano cheio, quarta marcha. Ele vai botar quinta aqui no meio da reta, já espeta a quinta marcha um pouquinho antes da torre de direção de prova e atravessa com o pé travado no assoalho. Tá aqui Rajan, Douglas Soares e o Henrique Assunção botando pressão. Castropil é quarto e a briga de foice entre o Fúvio Marotti e o Fernando Fortes, quinto e sexto colocados. A gente vai com eles na reta. Pressão, hein? Pressão. E o Fernando Fortes bota o carro, botou por dentro. Vamos ver on-board com o Fúvio Marotti. Está sendo atacado. O Fernando está aqui à esquerda, já botou o carro de vantagem, já bota um carro de vantagem. O Fernando Fortes vai assumindo a quinta colocação e o Castropil está logo ali na frente. Parece vir... Olha o S, chegou a deslocar a nossa câmera on-board. É forte esse ataque realmente, Nilton Amaral. O S é muito legal. E o mergulho cego dessa... Barbaridade, o Fortes mergulha e vai-se embora. Ultrapassa o Ronaldo Castropil. Vai assumindo o quarto posto. Aqui a briga de os três primeiros. Olha o Henrique para cima do Douglas. Olha o Henrique para assumir a segunda colocação. Belíssima ultrapassagem do Henrique. De novo on board. Olha o Fúvio, ataca o Ronaldo Castropil, passou e vai-se embora. Volta a ser quinto colocado o Fúvio Marotti. O quarto tá ali logo na frente, em Fernando Fortes. Mudou toda a corrida, né? Em pouco tempo aí, teve bem legal, bem emocionante. Olha o garoto aí, Peter Júnior, primeiro na classe light nesse momento na prova. Lembrando que o pole position tá aí. O Walter Pinheiro largou de box, vem se recuperando, está o Thiago Penido um pouquinho ali à sua frente. A gente revê aqui a ultrapassagem do Henrique Assunção sobre o Douglas Soares. Vai assumindo a segunda colocação. Falou agora há pouco do Walter Pinheiro, que também é piloto da Itaipava GT Brasil, né? É da GTBR4 com o Magineta. E parceria recente agora com o Léo Burti, trocou de parceiro, tá? Essa novidade aí. Já tem algumas figurinhas carimbadas, né? Foi aquilo que eu disse. Olha aqui o Rajan, Henrique e o Douglas. E atrás deles, vem pegando o quarto, quinto e sexto, vem no mesmo tranco também. Esse pelotão aí tá com brigas fantásticas, tá? Muito legal a corrida. Valorizando a presença do público gaúcho que gosta desse tipo de competição e com certeza prestigiou em bom número. Olha o Abate sendo ultrapassado aqui pelo pelotão de ponta. Parece vir lento ali. Teve muita dificuldade o Luiz Carlos Abade nesta etapa, nesta quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Spider Race. Belo trabalho aqui do seu Luciano Borghese, hein? Olha o trabalho do veterano piloto Luciano Borghese. É bonito de se ver, viu? Olha, eu admiro muito. Eu também, Nilton Amaral. Quero chegar nessa idade pilotando ainda. Olha, sem dúvida, isso é um privilégio. A gente tem esse menino Peter Júnior com apenas 16 anos e tem o seu Luciano Borghese com 72 anos. Quer dizer, é uma diferença muito grande, mas só na idade. Porque no ânimo, no coração, o Borghese tem um peito de 20 anos, com certeza. Tudo se iguala, isso é muito bonito de ver. Isso no automobilismo é fantástico. Olha a briga aqui, hein? Belíssima categoria, uma jovem categoria do automobilismo brasileiro. Aqui o Pinheiro já ultrapassou ao Thiago Penido. Vem recuperando colocações para quem largou de boxe. O cara vem voando baixo. Quem visitou os boxes vinha realmente perdendo rendimento. O Fábio Pérez. Aqui o Spider 89, literalmente o Spider, hein? Um carro muito... tem até as teias ali. Exatamente, fácil de ser identificado o carro do Fábio Pérez. Vantagem para o Rajan, com isso vai se aproveitando nessa disputa do campeonato. O Rajan, um excelente final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Henrique Assunção e Douglas Soares vai se estabilizando a briga. Depois o Fernando Fortes e o Fúvio Marotti, completando aí os 5 primeiros. O sexto colocado é o Ronaldo Castropil, carro que também parece ter perdido o melhor rendimento com relação àquele rendimento que ele apresentou no início da prova. O Abade vai para boxe de novo, hein? Vai para boxe de novo o Luiz Carlos Abade. Vinha lento, já tinha tido dificuldades ali anteriormente. É a boa briga, tá aí o Pinheiro. Voando baixo, enfiando o pé, enchendo o cano.
mais tensa reta do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Parece que o problema foi resolvido, tá vindo forte aí. Tá vindo forte e vem para recuperação o Fábio Pérez. É judia do piloto, mas quem luta por um título não pode desprezar um pontinho sequer, Nilton. Não pode se entregar. Uma das coisas do automobilismo é a garra e a perseverança. Exatamente. Mesmo que não conquiste o título de campeão, o Fábio Pérez pode ficar tranquilo porque ele lutou. Aí Luciano Borghese, Miguel Malaco, Carlos Ortolani, a briga pela terceira colocação na classe light. Carro número 45 do senhor Luciano Borghese, está aí inteirinho na imagem. Logo atrás dele o Miguel Malaco com o carro 47 e o 77 do Carlos Ortolani. Repetindo aí, essa é a briga que vale o terceiro lugar na classe light. On-board com Jefferson Leandrini, outro que não desistiu. É verdade. O outro que permanece, o carro com alguma dificuldade, ele volta para a pista e vai tentar de novo. Olha, mas o carro tá difícil, hein? Realmente tá com problemas. Tem alguma dificuldade séria. O Jefferson Leandrini, ele retorna depois de uma visita ao seu box, mas infelizmente o carro tá desequilibrado. Inside traseiro e vai-se embora. Também, felizmente, uma rodada aí sem nenhuma batida forte. É, sem dúvida. Olha, e vai de novo, hein? O carro tá inguiável. O carro do Jefferson Leandrini. Saiu no lucro dessa batida. Acho que ainda consegue ir pro box, então já tá ganhando. O brabo é quando a gente destrói, quando o piloto dá um prejuízo muito grande. Tá? Henrique Assunção, o Douglas Soares, estreante na categoria. Piloto da Montana. Muitos pilotos aí de outras categorias, são caras que estão todo final de semana pilotando, então isso é bom. Quanto mais categorias o piloto anda, mais ele está aprimorando a pilotagem dele, e por isso que a gente tem uma característica do automobilismo brasileiro hoje, são os pilotos andando em 3, 4 categorias nacionais aí, tá? Isso prova que o automobilismo brasileiro está muito forte, porque tem muitas categorias boas para se andar. Exatamente, essa é uma delas, a Spider Race, carros com 720 quilos, 200 cavalos de potência, motores de 2 litros, câmbio de 5 marchas, carro leve que empilha a marcha, lomba acima, coxilha acima. O Walter Pinheiro até tinha falado na entrevista, e realmente, se a gente for analisar os tempos de volta, na casa de 1,27 dos Spider, que é com motor 2.0, o motor em tese até dos carros de rua, né? É um motor Volkswagen, virando um tempo de volta parecido com os carros da GT. Estamos falando aí de Maserati, de outros carros muito fortes. Olha o momento que o Walter Pinheiro, vamos recuperar, hein? Ultrapassa o Peter Júnior e vai assumindo o comando na classe light. Para quem largou de box, prêmio valiosíssimo para o Walter Pinheiro. É impressionante, a corrida de recuperação fantástica. E lembrando que esse piloto venceu as 4 primeiras etapas do campeonato, Nilton Amaral. Está mostrando que não veio para brincar. Não veio para brincar, e o ano que vem ele está na race, vai para a categoria principal. E nós falávamos sobre a presença de pilotos já destacados no cenário do nosso automobilismo. A presença desses pilotos dá prestígio, dá glamour a uma categoria rápida como essa. Mostra que a categoria é uma categoria que veio para ficar. Exatamente. Está no seu segundo ano brasileiro e provavelmente uma categoria com longa vida pela frente. Exatamente. Até porque tem muito interesse desta jovem, desta nova geração, principalmente aqueles meninos que saem do kartismo. É uma categoria de acesso ao automobilismo. É uma categoria que tem tudo a ver com o garoto que sai do kart. Uma categoria com custo barato, né, em comparação com outras categorias, e é uma bela porta de entrada. Exige uma carteira B, que é quando sai da escolinha de pilotagem, vai na federação, tira a carteira B, já pode andar na Spider. Vários Spider parados pelo Brasil aí, né? Tem muito Spider que andou em provas de endurance e alguns não estão sendo usados. Pessoal, desde que o Spider seja com todo o kit original da fábrica, carenagem, tudo, sem modificações, pode andar tranquilamente na categoria. Então, tem tudo para ser um grid que está crescendo. Sem dúvida nenhuma. Tá aí o líder, Rajan Mascarello. Depois Henrique Assunção, Douglas Soares e o Fernando Fortes já botando o Douglas na alça de mira. São os 4 primeiros colocados na mesma pegada. Tá aqui o Castropil. O Walter Pinheiro, líder agora na classe light. Belíssimo trabalho. Piloto da GT, cara também que está andando em 2 categorias diferentes. Pilotos preparados. Está aqui o seu Luciano Borghese e atrás deles a briga continua. Miguel Malaco e Carlos Ortolani. Desde o início da prova, um grudadinho no outro. São 2 coisas. Dificuldade aí. Foi, né? A dificuldade de quando você está sendo perseguido, tem 2 brigas daí. É a tua briga com o carro e a tua briga com a tua mente.
de estar concentrado e não deixar a pressão que o outro piloto exerce te atrapalhar. Exatamente. E tem pilotos que tem uma tocada que forçam ao teu erro. Né? É verdade. E tu cada vez tem que andar mais rápido, numa categoria rápida. Isso favorece o espetáculo. Líder na reta. Vem muito bem preparado para esta quinta etapa do Campeonato Brasileiro. O Rajan Mascarello, piloto que dominou já na tomada classificatória, mostrou as suas ferramentas aqui em Santa Cruz do Sul. Fernando Fortes já ameaçando o Douglas Soares. Fechando porta aí. Já vai defendendo a colocação, já vai tomando uma postura defensiva o Douglas Soares. E o Fulvio Marotti, incansável Fulvio Marotti. Quinto colocado, teve um momento muito difícil na largada, quando caiu de quarto para oitavo, mas teve experiência suficiente para voltar, pelo menos recuperar até a quinta colocação, Amaral. Teve uma tocada constante e recuperou um pouco do prejuízo, pelo menos. Essa questão também, bota a tua tocada porque o cara vai ter problema na frente, então não dá para desistir nunca, essa que é a moral. Terinho na imagem, os belíssimos carros da Spider Racing, Campeonato Brasileiro de Protótipos. O líder no bico da bota, Rajan Mascarello, do Mato Grosso. A maioria dos pilotos de São Paulo, do estado de São Paulo, também do Paraná. Não temos nenhum piloto gaúcho aí, tem pilotos do Rio, São Paulo, Minas, São Paulo, a grande maioria. Mas como a tendência é que tenha pilotos do Rio Grande do Sul, de outros estados que não estão ainda com representantes aí. Queremos todos os estados, se fosse possível, com um representante. Sem dúvida, para fazer um campeonato forte. Um campeonato forte, um verdadeiro campeonato brasileiro. Trabalho já do Rajan, lá vai colocando, volta em cima de retardatários. Olha aqui o Fernando Fortes, vai assumindo a segunda colocação. A terceira, perdão, e em cima a gente recupera. É terceiro, o Fernando Fortes bateu a carteira do Douglas Soares. A gente falava na imagem um pouquinho, 2 ou 3 imagens anteriores, que o Fernando já ameaçava. Impressionante o ritmo. Ficar por fora na freada da curva 1 de Santa Cruz é um risco muito grande de perder a posição. É verdade. Ali, se tu retardar a freada, o cara vai ter que recolher, porque senão o choque é inevitável. Soube se aproveitar muito bem o Fernando para assumir a terceira colocação. Belíssimo trabalho. John Park, tá aí, carro branco, bonito, John Park, fazendo seu trabalho. Isso é uma categoria também que promove aqueles que querem entrar no automobilismo. Olha a dificuldade com o Ronaldo Castropil, hein? Olha o que ficou sem freios o Ronaldo. Tem dificuldades o carro, tem fumaça, chamas o carro. Fogo no carro de Ronaldo Castropil. Sai rapidinho, Ronaldo. Chamas no carro de Ronaldo Castropil. Parte do miolo aqui no bico da bota. A direção de prova intercede com o safety car. Equipes de resgate são acionadas. Nesse momento, uma situação inesperada. A situação grave de fogo, né? O fogo começou forte. Prudente aí a interseção do safety car. Exatamente, prudente, necessária, né? E olha, as chamas realmente muito fortes. Eu acho que não teve tempo nem de desligar a bomba de combustível. Está aqui o Ronaldo. Felizmente, olha, quando a gente vê uma cena dessa na televisão, quem vê ao vivo se preocupa muito mais. Isso aí é sempre uma situação de extremo risco para um piloto. Entendeu? Prova interrompida. Prova interrompida, bandeira vermelha, hein? Felizmente, sempre a vida do piloto em primeiro lugar. Claro que o prejuízo do equipamento ninguém quer ter, mas felizmente ele conseguiu sair sem qualquer problema, graças a Deus. Nenhum problema para o piloto. E a prova termina assim. Vitória aí do nosso pole position, vitória do Rajan Mascarello. Os caracteres indicando as 10 primeiras colocações. Na classe light, a vitória do Walter Pinheiro com a 6ª colocação na classificação geral desta quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Spider Race. Nós vamos a um comercial e já voltamos. Fiquem aí. E vamos para a festa do pódio na classe principal, a Spider Race. Daí o 6º colocado, Thiago Penido. O 5º colocado, Fulvio Marotti, pegou o avião, pediu o representante. Daí o Douglas Soares, 4º colocado, levantando o troféu.
O terceiro, Fernando Fortes, grande prova do Fernando Fortes. Em segundo, Henrique Assunção. E no degrau mais alto do pódio, o vencedor da quinta etapa, o Rajan Mascarello. Aí o Rajan coloca o chapeuzinho da Pirelli, levanta o caneco no degrau mais alto do pódio e nós vamos conversar com os pilotos da classe Spider Race. Foi ótimo, apesar do incidente que aconteceu, eu acho que valeu todos os treinos em primeiro, a classificação, o arm-up. E no início, como foi no início da prova, a gente estava com o tanque cheio e economizando o carro para o final, né? A gente ia vir bem no final, mas valeu. Apesar do que aconteceu, o que importa é a primeira colocação. Foi maravilhoso, eu esperava fazer uma corrida constante, a largada foi muito boa, como existe a parada no meio dela, o safety car para reagrupar a categoria, eu esperava na segunda parte da corrida para atacar bem, para tentar ganhar. Mas tivemos uma infelicidade aí do incêndio do carro de um colega nosso, que a diretoria de prova resolveu interromper por falta de segurança e tudo, eu achei justo também. E bacana, vamos para a próxima, seja o que Deus quiser. O importante é o nosso amigo estar bem, é uma categoria super disputada, são uns carros muito rápidos, e eu acho que tem tudo para evoluir cada vez mais. Muito legal, a Spider muito disputada, né? Consegui pular para segundo na largada, estava numa estratégia ali de poupar um pouco o câmbio, poupar os pneus para o segundo, segunda parte da corrida, né? Que tem o safety car no meio, a segunda parte, fazer um pouco mais forte. Felizmente teve problema aí do Castropio, né? Infelizmente pegou fogo o carro, mas valeu, foi uma ótima estreia, terminar entre os 4 na primeira corrida sem conhecer, estou muito satisfeito, muito feliz. E agora o pódio da classe Light, o sexto colocado, o João Parque, tá aí o João, sorridente, feliz. João Parque também vai sentir saudade de Santa Cruz. Quinto colocado, o simpático, sorridente, Carlos Ortolani. O quarto, Miguel Malaco. O terceiro, esse grande exemplo, seu Luciano Borghese, também muito feliz. O segundo é o garoto Peter Júnior. E no degrau mais alto do pódio, a quinta vitória em 2011, o Walter Pinheiro. Festa do pódio em Santa Cruz do Sul. E nós vamos conversar com os pilotos. Vamos lá. Foi uma corrida emocionante, porque a gente estava na pole, eu ia largar lá na frente e teve um problema no extintor de incêndio na largada. Olha que ironia. A gente teve que empurrar o carro para o boxe e eu larguei do boxe, né? Então a corrida foi curta, foram 18 minutos de corrida, mas nesses 18 minutos eu andei tudo que podia e que não podia para conseguir alcançar o primeiro. Deu certo. É muito emocionante, foi difícil, mas consegui essa segunda colocação. Daqui para diante agora, tentar o primeirão então. Vamos trabalhar para isso, né? Sempre com boas expectativas. Cada corrida não pode, isso é muito bom, a prova foi muito boa, teve aquele incidente, mas está bem organizada a categoria, muito equilibrada. Eu estou adorando andar nessa categoria, é muito boa. Porque você 45 minutos tem que acelerar ou fica. É muito boa. Muito bom, parabéns, seu Luciano Borghese. E nós vamos conversar com os coordenadores do Campeonato Brasileiro de Spider Race. Vamos lá. O Speed Channel é um canal especializado no automobilismo. E isso valoriza muito o nosso produto, que é o Campeonato Brasileiro de Spider Race. As pessoas que assistem o Speed Channel estão interessadas em automobilismo de todos os tipos. E a categoria protótipo, principalmente aqui no Brasil, ela ainda não é muito difundida. Então nós temos um campeonato nacional, nós temos certeza que será um grande sucesso e o público vai gostar, é só curtir. E piloto que quer entrar na categoria está de porta aberta a categoria, né? Sim, a categoria está de portas abertas. Nós temos em média de 17 a 20 carros por etapa. Nós temos ainda muitos carros, equipes com disponibilidade. As pessoas, os pilotos que estiverem interessados podem entrar em contato no www.spiderrace.com.br. Lá haverá todas as informações ou entrar em contato comigo mesmo ou com a organização através do imprensa@spiderrace.com.br. A Spider Race começou em 2004 com o Campeonato Paulista até 2009. Em 2010 tomamos uma iniciativa com o apoio da CBA, aí conseguimos fazer o Campeonato Brasileiro. E com isso já estamos no nosso segundo ano de Campeonato Brasileiro e agora com a parceria com a Speed, eu acredito que a categoria tende muito a crescer. Por que tu resolveu fazer isso? Viu uma necessidade de ter uma categoria de protótipos exclusiva na época?
Eu andava com protótipo, eu sempre tive protótipo e andava na força livre. Em todos os campeonatos com força livre, tanto em São Paulo como no Paraná. E de um acordo com os pilotos que tinham o protótipo, decidimos por melhor criar uma categoria por causa de andar com os carros todos iguais. Porque você anda uma força livre, você anda com um carro V8, 6 cilindros, que o peso do nosso carro é 600 kg só o carro, com o piloto é 720. É muito diferente você andar com um carro que tem 1.300 kg. Então, essa iniciativa que tivemos de acordo com os pilotos que têm o protótipo. Quando tu comunicaste aos pilotos a parceria com o Speed, qual foi a reação deles da pilotada? Tem uma questão agora de investimento maior também de patrocinador, né? É incrível como que eles aceitaram os pilotos. Isso daí me dá um gás para cada vez tentar procurar mais e melhorar mais a cada vez pelo esforço das equipes, dos pilotos. Quando eu falei com a parceria do Speed, foi unânime. Todos os pilotos adoraram essa parceria, apoiaram e estão ajudando em tudo essa parceria. Porque são vários anos e para quem faz uma categoria sem uma televisão é muito difícil. E com o apoio de todos os pilotos, nós chegamos onde chegamos. Agora é só esperar mais um pouquinho, vir trabalhando, fazer um evento esperado por todos. E agradeço a todas as equipes pelos esforços, os pilotos, estão de parabéns. E muito obrigado a todos os pilotos e equipes. Parabéns ao Peter, parabéns a toda a coordenação do Campeonato Brasileiro de Spider, principalmente a pilotos e equipes. Fábio Pérez sai do Rio Grande do Sul, ainda se mantendo na liderança na classe principal. E na classe light, o vitorioso Walter Pinheiro, com 5 vitórias consecutivas, é o grande líder entre os light. Nilton Amaral, obrigado pela tua presença e esperamos nos encontrar na próxima etapa, que é dias 14, 15 e 16 de outubro, em Londrina, no Paraná. Eu que agradeço, gostei muito de acompanhar toda essa etapa aí em Santa Cruz. Campeonato bastante embolado, como a gente pode ver, até no meio do pelotão ali, tá embolado, na corrida e no campeonato. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, com o Campeonato Brasileiro de Spider Racing, o Campeonato Brasileiro de Protótipos.